olhar os problemas, as soluções, os processos, a própria vida de uma forma sistêmica e estratégica. As pessoas confundem muito o que é ser estrategista. Acha que ser estrategista é só saber o como. Não é. Estratégia é muito mais do que isso. Todos os dias, Thiago Compan traz uma nova entrevista com um empreendedor mostrando que a crise sempre existiu, mas que não fazemos parte dela. Esse é o empreendedor a todo vapor. Olá, ouvinte do Empreendedor a Todo Vapor. Hoje eu vou fazer uma pergunta muito importante antes de começar a entrevista. Se vocês fossem tomar um café comigo algum dia desses, quais seriam as 2 perguntas que vocês fariam para mim? Isso mesmo, estou perguntando para você. Quais seriam as 2 perguntas que você faria para mim? Para você responder isso, você pode me adicionar no Telegram, no número 21 98891 4282, ou enviando um e-mail para mim para falecom@thiagocompan.com.br. Eu espero a sua mensagem. Um abraço e aproveite a entrevista. O Ivapor tem apoio master da Luísa Souza, da agência de intercâmbio Friends in the World. Fala pessoal, eu já estou a todo vapor com a minha convidada de hoje, a Glória Micaelo. Glória, você está preparada para decolar? Preparadíssima. Ótimo. A Glória é fundadora da Empreenda Bem, que nasceu para auxiliar as empresas de pequeno e médio porte a melhorar seu desempenho, inovar seus produtos e processos. Glória, aproveita e fala mais um pouco de você. Ai, Thiago. Bom, então vamos lá. Eu vou começar com uma coisa que é muito importante para mim hoje. Eu tenho 60 anos. Então, assim, quando você fala em empreendedorismo, normalmente se associa muito a jovem, né? Pessoal Sim. jovem. Então, assim, eu estou num momento interessante da minha vida, porque eu estou numa segunda fase de empreendedorismo e eu já estou com uma certa idade, né, Thiago? Tá com experiência. Então vai ser, uma experiência. Então vai ser assim uma abordagem, eu acho que essa conversa tua comigo, eu acho que vai dar uma abordagem diferente, talvez, do que o pessoal já andou ouvindo aí nos seus podcasts, tá? Porque tem essa particularidade aí. Ah, não, mas eu espero sim que inspire. Pode ser que inspire pessoas com 60 anos, como vai inspirar muita gente com 20 anos, às vezes não cometer o mesmo erro, então até começar certo, né? É isso aí, é isso aí. É isso que eu espero. Aham. E como é que foi que surgiu o Empreenda Bem? Você viu uma lacuna no mercado? Você teve insight? Como é que foi? Foi. Na realidade, a ideia mesmo de trabalhar com um pequeno empresário nessa linha de empreendedorismo, ela surgiu para mim em 98. Já faz assim muito tempo. Foi quando eu comecei a ter uma atividade assim mais empreendedora. Eu tinha uma outra empresa que não era Empreenda Bem e era uma empresa muito mais focada em consultoria propriamente dito para empresas de grande e médio porte. Mas eu sempre quis muito trabalhar com pequenininho, sabe, Thiago? Assim, a minha ideia era o nosso dia a dia, né, principalmente nas comunidades ao entorno da residência ou do nosso trabalho, a gente se depara assim, com muitos pequenos negócios, né, pequenos comércios, e a gente fica assim, muito carente de algumas, principalmente de atendimento. Né? Eu acho que o atendimento é o principal dos incômodos que a gente tem como consumidor. E outros, que aí eu já vou com o olhar do consultor, olhando a carência que tem esses pequenos negócios em termos de gestão. Então, lá desde 98, eu me especializada nessa questão de gestão empresarial, de planejamento estratégico e tal, eu tinha vontade de trabalhar com pequeno e não consegui, viu? Tiago, eu fiquei muito tempo, assim, até 2012, eu fiquei trabalhando só com grandes e médias empresas. E aí, entre 2012 e 2015, eu coloquei meu foco no terceiro setor, fechei aquela minha empresa, achei que não era mais por aí, então... E apenas em 2015 foi que esse sonho antigo veio se tornar realidade. E muito por conta... Ou seja, ele estava dentro de mim, né, desse tempo todo, Sim, essa sempre ideia teve essa de trabalhar. vontade. Sempre tive essa vontade, não consegui viabilizar por uma série de motivos, mas assim, o motivo maior mesmo, eu acho que não era o momento, né? E o momento chegou em 2015, em fevereiro de 2015, numa conversa com os meus, na época, nós éramos 3 sócios, começamos a maturar essa ideia de trabalhar só com pequeno, e aí foi muito bom, Thiago, porque a minha ideia, ela estava, digamos assim, deformada e viciada pelo trabalho com grandes empresas e médias empresas, né? Que é um tipo de trabalho muito diferente do que o pequeno precisa. E aí, enfim, eu e os meus 2 sócios, o Leonardo e a Mariana, a gente teve uma sacação de fazer algo muito, muito diferente para o pequeno empresário. E começamos a experimentar
num ambiente que é o Clube do Networking, do qual nós 3 fazíamos parte, nos conhecemos lá. Começamos a experimentar com os colegas. E foi dando tão certo, colegas empreendedores, né? Os gestores de outras empresas, donos de outras pequenas empresas. E a fórmula que a nossa sacada, né? Foi tão legal, foi dando tão certo. Certo no seguinte sentido, os empresários foram ficando felizes e dando resultado. Quer dizer, qual é o grande prazer que eu tenho trabalhando com um pequeno empresário? Toda e qualquer solução, seja de gestão, seja de estratégia, seja de operação, de melhoria de desempenho, toda e qualquer solução que você coloca ao pequeno empresário, quando ele está motivado, a resposta vem muito rapidinho. É tudo muito simples e muito rápido. O que parece para esse pequeno empresário um bicho de 7 cabeças, a gente que trabalha muito com ferramentas, né? A gente sabe que não é isso. E aí a gente, quando coloca a ferramenta assim destrinchada na mão do empresário e ele aplica, usa, e o resultado vem logo a seguir, resultado obviamente em termos de faturamento, em termos de melhor desempenho, em termos de sucesso empresarial, em termos de status, o que for que o empresário esteja querendo alcançar, né? Vem tão rapidinho, que essa foi o grande prazer que eu tenho, foi a grande sacação que a gente teve na Empreenda Bem. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Se você aplica uma fórmula tradicional, que as grandes empresas de consultoria aplicam aí para qualquer tipo de empresa grande ou pequena ou média, se você aplica por pequeno, o pequeno se perde, aquilo não tem valor nenhum para ele. Não adianta você encomendar, por exemplo, um planejamento estratégico, né? Um pequeno empresário encomendar isso, ficar discutindo, ficar falando, fazendo balance scorecard, etc, etc. Isso não tem valor para o pequeno nenhum, é muita falação. É bem formatado para o grande, como você está falando, né? Feito para o grande. Feito para o grande, exatamente. Eu acho que, assim, alguns colegas meus, e eu mesmo devo ter cometido isso no passado, talvez por isso que eu não tenha tido um incentivo maior eu tive um ou outro cliente pequeno e não tive esse incentivo assim, maior de perseguir nessa linha, né? Hoje, para mim, está muito claro. É uma outra maneira, uma outra fórmula de ajudar o pequeno e eu acho que a gente na Empreenda Bem, a gente encontrou essa fórmula, sabe, Thiago? É legal. E até ia te perguntar que teve uma época, acho que foi até o Sebrae que colocou em prática isso, aquela compre do pequeno. Aí eu te perguntar até se isso te deu uma motivação, você viu que era a hora, porque se não me engano tem uns 2 anos que isso acontecendo, 2 ou 3 anos. Tem uns 2 anos. Eu entrei, aliás, não tem 2 anos não, tem menos, porque a Empreenda Bem já, eu acho que foi em 2015. A Empreenda Bem já estava formalizada. A gente formalizou a Empreenda Bem no meados de 2015. Começamos a experimentar dentro do clube, ver se a fórmula funcionava, com os colegas, né? Sim. E ela começou a funcionar em junho de 2015. Nós participamos, sim. A gente se candidatou a esse programa, mas não teve muito resultado. Eu acho que talvez a gente ainda tivesse sem conseguir se expressar adequadamente para esse público naquela época. A gente funciona muito boca a boca, sabe? A nossa apresentação no meio virtual ainda não está redondinha, não. Uhum. Mas o site também já está ali. Eu entrei no site para dar uma olhada. E o site é bem pontual. Já está ali certinho com a missão da empresa. O que nasceu, o que eu falei no começo, né? Por que a Empreenda Bem nasceu. E para a pessoa já colocar ali o seu nome, e-mail, tudo certinho para vocês entrarem em contato. Então, assim, já é alguma coisa já focado. Não precisa também daquela... Eu acho, né? Muita balela, colocar várias coisas e tal. É bem focado. É isso e acabou. Uhum. A gente está até mexendo nesse site, a gente está querendo agora fazer alguma coisa de venda online mesmo, né? Então ele tá sendo um pouquinho mais desenvolvido. Ele está hoje só com contato mesmo, mas ele vai ganhar algumas cores. Muito bom. Maiores. E até agora, Glória, qual foi o seu pior momento como empreendedora? Esse seu pior momento, como você superou ele? E qual foi a maior lição que você tirou desse evento? Tá, então, eu acho que o pior, eu vou trazer uma coisa assim mais recente, né, para essa minha fase da vida mais empreendedora mesmo, que foi com a Empreenda Bem, foi a saída de uma das sócias, sabe? Isso foi muito doloroso. Normalmente né, quando você tem assim uma quebra de uma relação. Não foi por briga, absolutamente, nenhum de nós
ninguém se desentendeu. Que Mas bom. essa saída, né, nós nos estruturamos, como eu te contei a história ainda há pouquinho, no começo do ano de 2015, a gente se estruturou todo com uma ideia, e foi realmente uma ideia compartilhada entre os três. Eu sozinha não teria tido essa ideia, enfim, os outros dois também não. Foi uma coisa de uma sinergia muito grande entre os três sócios. Então, a saída da Mariana, que foi mais lá para o final do ano, só efetivada em início de 2016, então ela não chegou a fazer nem um ano rodando com a empresa, isso foi uma coisa que, assim, particularmente para mim me abalou muito. Embora tenha sido tudo acordado, discutido, sem nenhum problema, mas... E sabe por quê? Me abalou muito? Aí... Porque eu não gosto de trabalhar sozinha, né? E aquilo me assustou, porque eu falei assim, meu Deus, se um saiu, será que o outro vai sair também? Nossa. E eu vou ficar só? Então é uma coisa assim, muito pessoal, um problema de não querer trabalhar só, e que eu vi muito valor nessa fórmula de trabalho da Empreenda Bem, justamente a sinergia que havia entre nós três, né? Então para mim foi assim, o pior momento para mim, é quando você tá com uma fórmula funcionando muito bem, e de repente algo abala essa convivência que nós tínhamos, essa maneira de trabalhar, e como eu não gosto de ficar sozinha, né? Eu não sou um ser, assim, ermitão, absolutamente, eu gosto muito de relações, de estar com pessoas, de estar discutindo, de estar trocando, então aquilo me bateu muito, né? E aí a solução, né? Como lidar com isso, né? Então aquilo me abalou, me deixou assim meio caída, e aí eu fui buscar uma solução no meio das soluções da Empreenda Bem. Né? Nós temos tantas soluções, né? Nós somos também uma pequena empresa, então fui buscar lá e achei uma. Achei que é uma alternativa de você ter um consolidado, e nós não tínhamos ainda, até porque a gente ainda era uma empresa nascendo, né? Uma carteira de parceiros confiáveis, assim, parceiros que você tenha um nível de relacionamento igualzinho ou mais semelhante possível que você tem com seus sócios, né? Então, parceiros que possam complementar, por exemplo, no meu caso específico, complementar a área de comunicação, de marketing, que era o forte da pessoa que saiu, né? Sim. E aí, pronto, a gente encontrou já esses parceiros, eles estão na nossa carteira, e eu já estou com um projeto rodando que já está, já está com o parceiro tocando, ou seja, nós fizemos a nossa parte, e aí o parceiro agora está dando continuidade, e o outro a gente já está terminando e já estamos oferecendo a continuidade também com outro parceiro, né? Então essa foi a solução. Muito bom. E aí com o meu problema. E já ficou de dica também para muita gente, que eu já vi muita gente falando que não precisa de parceiro, é sozinho, é aquilo dali. Opa. Olha só, a dica é essa, né? Você tem que ter parceiro-chave aí, nesse caso, para complementar o que você tem de... Ou porque saiu uma pessoa, saiu uma competência, né? Alguma competência, ou porque você realmente está... Você não sabe onde que está o erro na sua empresa. E você, às vezes, o parceiro pode ir lá e ver, não. Com a minha expertise, eu posso te ajudar aqui e fazer a tua empresa decolar. Isso. A gente hoje está funcionando muito assim. A gente hoje mudou até um pouquinho. A gente já está mudando, né, Thiago? O mundo muda muito rápido. A gente acabou de fazer um ano e a gente já está mudando. A gente hoje funciona muito mais assim como digamos, um interconectador de soluções e o empresário que está precisando da solução, né? Então a gente tem vários parceiros e a nossa competência mesmo como solução para esses pequenos empresários, e a gente vai fazendo essa conexão, né? Legal. Entre a nossa competência e dos que estão orbitando a nossa volta. Perfeito. E na sua visão, Glória, qual o seu ponto a melhorar? Além dessa coisa de não querer estar só, né? Que não chega a ser bem um defeito, é uma característica, né? Exato. Mas vamos falar então de um defeito mesmo. Você tá vendo que eu falo, né? Então, assim, eu tô sempre mais voltada. Esse é um ponto fraco mesmo, terrível meu. Eu tô sempre mais voltada a falar e a fazer do que a ouvir, né? E se eu estou me propondo a ajudar, né, o pequeno empreendedor com soluções simples e práticas, eu tenho que ouvir. E nós só funcionamos muito bem, só tivemos muito sucesso na Empreenda Bem por conta disso. A gente desenvolveu essa competência de ouvir e entender perfeitamente qual é a dor do cliente, aonde que o calo está doendo e quando ele está doendo, né, em que época do ano, se é quando vai chover, se não é quando vai chover. Sim. A gente desenvolveu essa facilidade, né? E aí, se eu sou uma pessoa muito voltada para o fazer, eu às vezes esqueço de parar para ouvir, né?
Então, é assim, do ponto de vista pessoal, é uma coisa que interfere muito no meu trabalho, é essa questão de estar muito mais voltada a fazer, executar, realizar, ver o resultado. E aí, às vezes, eu esqueço um pouquinho de parar e ouvir, sabe? Sim. Esse é um ponto a melhorar. E em contrapartida do seu ponto forte? Ai, meu ponto forte. Além assim, de ser meio orgulhosa da minha competência, né? Como você mesmo falou aí, a experiência é mesmo. Eu tenho um orgulho hoje de estar com 60 anos e estar com o nível de confiança que eu tenho na minha atividade profissional, na minha competência, né? Mas tem que ter. Ah, eu tenho mesmo. Tenho mesmo. Não digo, não fico fazendo firula, não. Mas assim, eu acho que eu tenho assim, que eu destacaria, e é uma coisa que eu acho que poucos têm, infelizmente, no Brasil, empresários, de forma geral, em qualquer nível, pequeno, médio ou grande, é a capacidade de olhar as coisas sistemicamente, olhar os problemas, as soluções, os processos, a própria vida de uma forma sistêmica e estratégica. As pessoas confundem muito o que é ser estrategista. Acha que ser estrategista é só saber o como. Não é. Estratégia é muito mais do que isso. Então, eu acho que isso eu tenho muito forte. E eu acho que é isso que me ajuda naquela hora que eu tenho que parar e ouvir o cliente. Sim. Eu olho aquela coisa sistemicamente, eu penso nas questões estratégicas, eu enxergo todinho as questões estratégicas do cliente, sem ele saber que está falando de estratégia, porque ele normalmente não sabe, porque o empresário não tem essa compreensão da estratégia e não tem nem a expressão estratégica, né? Isso aí, olha, eu te juro, eu tenho muito, e muito fácil para mim isso. E isso me ajuda muito no meu trabalho, me ajuda a ter sucesso, sabe? E ajudar os meus pequenos empresários a terem sucesso também. Com certeza. O que na sua empresa te faz agora cheio de garra todos os dias? Essa motivação a mais. Dá pra gente perceber pela voz, né? Mas assim, eu sou muito empolgada. Eu sou assim, uma pessoa apaixonada. Eu sou de escorpião, né? Então quem é escorpião sabe o que eu tô falando. Eu trabalho muito em cima com emoções, né? Eu sou muito emotiva, assim, intensa. Mas o que me dá garra mesmo é aquilo que eu falei no comecinho da nossa conversa. É o rápido retorno dos resultados da minha clientela hoje. Então, como eu trabalho com pequeno empresário, o nível de complexidade dos problemas do próprio negócio, né? É um nível de complexidade um pouco menor do que uma grande empresa. Então, a gente sacando por onde é a saída, onde está a solução e aplicando, o resultado é muito rápido. Às vezes, em um mês, você já está vendo o resultado. 1 mês e meio, 2 meses, 3 meses, você já está, sabe? A empresa já mudou. Se for o caso, né, de uma empresa mudar. Então, isso é que me alimenta, sabia, Thiago? Isso mexe com o meu sangue quando a gente faz o trabalho. E aí a gente tem todo um sistema de pós-venda, de acompanhamento, e você vai acompanhando, eu vejo o resultado, Legal. Cara, isso me enche de garra. Legal. E deve ter já algumas recomendações de clientes também, né? Temos. Se diz um cliente nos recomendar, né? Isso. Temos, a gente tem trabalhado muito com boca a boca. A gente não tem nem Facebook, em breve a gente vai botar o Face e tudo, vamos fazer venda online, mas por enquanto a gente tem funcionado muito boca a boca, é cliente recomendando cliente. Muito bom. Perfeito. Muito bom. E o que você faz hoje na sua empresa seja diferente do normal? Tu falou já um pouquinho o que faz de diferente, né? Mas tem mais alguma outra coisa que vocês façam diferente do normal, do comumente visto no mercado e que esteja dando muito certo para vocês? Tá, eu vou falar sim. E eu vou falar, e aqui é uma dica pro concorrente. Hein, concorrente? Olha aí. Será que tá ouvindo? Será que tá ouvindo? Ouve aí que eu vou dar uma dica muito legal, porque eu acho fundamental isso também fez parte da nossa fórmula de sucesso lá na sacação do início da Empreenda Bem. É o seguinte, por mais que a gente conheça os métodos e ferramentas que a gente utiliza, então, por exemplo, eu tenho mestrado. Aliás, todos nós somos formados, né, na Empreenda Bem, o pessoal que está orbitando aí à nossa volta, todo mundo mestrado, tem um que tem doutorado. Então, a gente tem, assim, um embasamento conceitual bem consolidado, sabe, Thiago? Então, Sim. A gente conhece autores, a gente conhece nome de ferramentas, a gente conhece os métodos, a gente conhece... Enfim, isso não tem valor nenhum para o pequeno empresário, assim. Você chegar e dizer isso, percebe? O pequeno empresário quer ver. Então, o que a gente faz diferente? A gente não aplica um nome científico ou acadêmico aos nossos produtos. Perfeito. A nossa proposta, sabe? A gente usa a linguagem do pequeno empresário, a linguagem do dia a dia, se preciso for a linguagem até operacional, embora a gente esteja falando de estratégia, a gente traz os exemplos do dia a dia do cara,
tenta trazer para ele entender o que daquele dia a dia dele vai ter impacto lá na frente e que por isso é estratégico. E a gente não usa missão, visão, valores, não necessariamente, tá? A gente evita esses termos científicos, acadêmicos, das ferramentas que a gente usa. Por exemplo, eu até aplico o Balance Scorecard, BSC. Não uso esse nome nunca com os meus clientes. Uso com outros clientes, né? Os clientes lá grandes e pequenos que eventualmente eu ainda atendo. Mas com pequenininho, eles fazem indicadores, fazem metas, mas sem necessariamente eu estar usando esses nomes. Só entra esse nome quando o cliente já amadureceu. Ele amadureceu, já entendeu? Aí a gente vem trazendo o conceito de uma forma mais estruturada, né? Mais acadêmica. Porque ele também tem que aprender, né, Thiago? Sim, com certeza. A gente também tem um papel de educador aí nessa história toda. Mal ou bem, creio eu que ele queira crescer também. Então, uma hora ele vai querer estudar, né? Vai querer estudar, vai bater com essas metodologias, pelo menos os nomes, os jargões, né? Vamos botar os jargões. Então, ele tem que ver, mas você está fazendo certo. E realmente é isso que o concorrente tem que se ligar. Não colocar o nome todo pomposo. Por que não coloca o nome voltado para aquele nicho ali, aquela empresa? Eu já vi muito cliente, enfim, de repente perder assim, uma oportunidade por conta disso, porque ele põe ali um currículo lindo, maravilhoso, cheio de rebimboca da parafuseta, mas aquilo para o pequeno empresário não tem significado. Tem para o médio grande, né? Sim. Esse sim, porque aí tem lá o departamento disso, departamento de planejamento, departamento de estratégia, ele vai olhar pelo currículo mesmo e quer mais é saber se você tem cursos de... Mas o pequeno empresário não, ele quer resultado. Exato. Ele só quer resultado, ele quer faturar, ele quer cliente, ele não valoriza isso não. E também não precisa valorizar não. E se você pudesse ter um mentor por um dia, ele sendo fictício ou não de qualquer época da humanidade, quem seria essa pessoa e por quê? Olha, eu vou citar aqui uma pessoa real. Ótimo. Uma pessoa real que já foi meu mentor no passado. Eu, assim, devo muito do que eu entendo aí de visão sistêmica e de estratégia a essa pessoa. E faz tempo até que a gente não conversa. Você fazendo essa pergunta para mim, você me lembrou disso. Estou precisando ir lá conversar com o Silveira. O nome dele é José Paulo Silveira. Ele tem por formação engenharia. Como eu também, tá, Thiago? Eu fui engenheiro um dia, hein? Por incrível que pareça, eu fui engenheiro um dia. Muita gente acha que eu sou de RH, que eu sou psicóloga e tal, mas não, sou engenheiro de formação. O Silveira também é engenheiro e ele foi uma pessoa assim ícone para mim na época que eu comecei a entender a importância disso, da visão estratégica, da visão sistêmica, porque ele conseguia juntar essa questão, e ele sempre foi assim uma pessoa com altos cargos, né? Chegou a trabalhar, inclusive, em secretarias de governo e ministérios e tal. Ele tem essa visão muito ampla, mas ele, ao mesmo tempo, é um cara formado na linha da qualidade, sabe? Um cara preocupado com minúcias, com detalhes, com fazer bem feito. Então, assim, eu conheço poucas pessoas que têm essa competência. Assim, quem tem melhor é ele, para mim, que consegue olhar aonde quer chegar, o todo, aquela coisa do sonho, né? Tem um cara que sonha, que vê o futuro, mas ao mesmo tempo, aqui no dia a dia, no agora, ele faz as coisas com uma perfeição, né? Normalmente se diz que quem é muito perfeccionista, quem é muito detalhista, não consegue ter uma visão global. Olha, o Silveira tem. Ele para mim, assim, o meu ícone é uma pessoa assim, extremamente inteligente e que tem assim, uma obsessão mesmo por qualidade, né? O que ele faz é sempre buscando o melhor dos melhores, do melhor naquele momento que ele pode fazer. Então, para mim, é uma pessoa que eu gostaria de ter mais por perto sempre. Seria o meu mentor predileto. E vai falar com ele depois e espero também que ele ouça a entrevista. Vou pedir para ele ouvir. Ótimo. Glória, agora está entrando na rodada final. Rodada final são perguntas com respostas rápidas de até 30 segundos, tá bom? O que te segurava para não ser uma empreendedora? Eu não sou de correr muito risco, Thiago. Então, eu acho que essa coisa do alto risco do empreendedorismo, que a gente tem no Brasil, especificamente, né? Em outros países do mundo é diferente. Isso me assustava um pouco. E a ignorância, eu achava que eu não saberia lidar com isso. Bobinha, né? Acontece. Mas era o medo do alto risco. E qual foi o melhor conselho que você já recebeu?
Teve uma coisa que me disseram lá na começo da década de 90, que é assim, ó, nunca volte ao local onde já foi feliz. Um ditado, parece que do I Ching, né? E é verdade. Quando você, né, teve um momento de muita felicidade, né, alguma coisa, você volta, você quer repetir aquilo, as pessoas mudam, os locais mudam, você muda. Então, esse foi um belo de um conselho. Esteja sempre preparada para a mudança, né? Não adianta querer voltar aquilo que foi muito bom lá no passado, né? Esteja pronta para mudar, fazer diferente. Ótimo. E qual hábito você percebe que ajuda a manter o seu sucesso? Eu acho que é estar sempre pronta para o cliente. Seja cliente, seja... Bom, eu já tive um cliente que me ligou às 10h30 da noite, eu fico olhando assim, atendo ou não atendo? Ah, eu atendo. Eu digo para ele, olha, a gente pode conversar amanhã, mas eu atendo, sabe? Olha, não me liguem, por favor. Tô falando isso aqui, não é para ninguém ficar me ligando às 10h30 da noite. Mas, enfim, é a prontidão para o cliente. Eu tô pronta a qualquer momento, mas tô mesmo. Nem que seja para dizer assim, olha, agora eu não posso, daqui a pouco eu te falo. E os clientes sabem disso e ficam felizes com isso. Muito bom. E você possui algum aplicativo ou site que te ajude sempre, que você poderia compartilhar com os ouvintes? Olha, eu gosto muito, eu uso muita ferramenta, como eu te falei, eu uso as ferramentas que estão disponíveis aí no mercado, só que eu acabo adaptando e simplificando-as para o caso do pequeno empresário, né? Não tem nenhuma prontinha assim para pequeno empresário. Mas, por exemplo, a Endeavor tem umas coisas muito interessantes. O site da Endeavor, quem quiser entrar lá, tem umas ferramentas assim já... algumas delas estão muito sofisticadas, mas já tem alguma coisa já um pouquinho mais direcionada para o pequeno empresário. A Exame também, no site da Exame tem um monte de ferramenta interessante. O próprio Sebrae, né? Você falou do Sebrae mais cedo. O Sebrae tem muita coisa, inclusive gratuita, que é adaptada exclusivamente para o pequeno empresário. Então eu recomendo Endeavor, Exame e Sebrae. E assim, do ponto de vista de um balanço financeiro, galera, pequenininho, que não sabe aonde está gastando dinheiro, para onde foi o dinheiro, que mistura o particular com o privado com o empresarial, tem o Zero Paper, né, que agora é QuickBooks. Exato. Tem o Conta Azul também, que são fantásticos. Então, são coisas gratuitas aí que eu citei e que valem a pena, que eu recomendo. Perfeito. E qual livro você recomendaria para os nossos ouvintes e por quê? Pois é, assim, você vai ficar surpreso agora. Eu não vou recomendar nenhum livro, nem de estratégia, nem de visão sistêmica. Tem o Peter Senge lá com seus livros sobre a visão sistêmica. Enfim, tem o Ansoff, tem um monte de autores aí. Eu não vou citar nenhum desses, não. Ó, eu vou citar o seguinte. O empresário, ele tá ali atolado no dia a dia, ele tá pensando, assim, se ele já passou pela Empreenda Bem, por exemplo, ele já tá pensando até em estratégias, né, em visão sistêmica, em negócios, em finanças, em sucesso e tal. E aí, a gente guarda pouco tempo para um outro lado, que assim, o meu sonho de consumo, ainda quero ver para ver isso, né? Que seria trazer, assim, a espiritualidade, a energia sutil para o nosso dia a dia empresarial, sabe? Existem algumas profissões que aplicam isso lá, sei lá, psicologia, dinâmicas de grupo, né, trabalhos, mas o nosso trabalho, principalmente o nosso trabalho assim, de empreendedorismo, ele é muito hard, né? Sim. Ele é muito duro. Então, eu vou falar de um livro que eu acabei de ler, que eu achei interessante, 2 livros. Um é a Cartas de Cristo. Supostamente seria Cristo que mandou um recado para alguém que escreveu, esse alguém não se identifica, escreveu o livro, você não sabe quem é o autor, é uma pessoa qualquer que não se identifica. E o outro é Budismo Sem Crenças, né? Ambos não defendem nenhuma instituição religiosa ou que seja, né? Eu achei isso muito legal. Eles abordam mesmo o desenvolvimento de um lado que a gente negligencia, que eu vou chamar aqui, sei lá, de espiritual, de sutil. Sim. Do nível de energia sutil. Então eu acho assim, eu queria que a gente tivesse acelerado empresarialmente, como eu sou, mas que a gente conseguisse abrir um espaçozinho para pensar nesse campo tão pouco desenvolvido, né, por nós, homens e mulheres. É verdade. Eu sou um dos exemplos, mas vamos deixar por aqui. Muitos de nós somos, Thiago, olha. Com certeza. Mas olha, vale a pena. Depois que você abrir esse espaço, faz uma meditação, alguma coisa assim, com regularidade, meu Deus, os negócios bombam. O dia que a gente entender isso, não só os negócios, como a vida fica melhor, né, mais leve. Sim, família, vida, amigos, tudo. A gente esquece isso, a gente fica ali muito hard, né? Sim. Tem que trabalha até 10h30 da noite, trabalha até 11 horas, fica até meia-noite. Bobeira isso, gente. Perfeito. Já ficou mais outra dica aí pro pessoal que tá ouvindo essa entrevista.
Glória, a gente está chegando agora na última pergunta. É a pergunta que puxa um pouquinho mais da criatividade, então se você quiser levar um tempo para responder, fica à vontade, tá bom? Uhum. Imagine se acordando amanhã em um mundo novo, igual ao nosso, mas que você não conheça ninguém. Você continua com todas as habilidades e conhecimento que sempre teve. Casa, comida e as contas estão todas pagas. Você só tem um notebook e R$5.000. O que você faria nos próximos 7 dias? Assim, você está me colocando numa situação horrível para mim, né? Você já percebeu. Eu não conheço ninguém. Como não conheço ninguém? Então, certamente, a minha solução, Thiago, vai passar por alguma coisa que traga as pessoas para perto, né? Então, deixa eu ver. Estou com 5.000 e um computador, né? Um notebook. Assim, eu gosto muito de praia. Eu acho que eu vou pegar vou para alguma praia, né? Que esses 5.000 me permitam ir mais próxima, aí não está bem muito longe. Tem que ter Wi-Fi. Tá? Com muita conexão. E aí eu não conheço ninguém ainda. Então eu vou sentar ali e eu andei aprendendo algumas coisas aí sobre essa mídia digital, né? Sim. Então eu ia colocar em prática, eu ia pegar o meu notebook e colocar em prática esses meus conhecimentos de mídia digital para abrir relacionamentos. Eu ia falar com muita gente e aí ia recriar a Empreenda Bem, né? Provavelmente com algum outro nome, não sei. Era o que eu ia fazer. Eu ia recriar algo muito parecido com a Empreenda Bem, alguma coisa nessa linha. Eu não sei quando que isso vai acontecer, daqui a quantos tempos. Se a Empreenda Bem, em 1 ano, ela já mudou, se você está me oferecendo isso hoje, ainda está cedo, mas se for daqui a 2 anos, certamente já vou estar inventando alguma outra coisa. Sim, com certeza. Mas eu faria isso, eu ia para uma praia e abriria um canal de relacionamento com muita gente. Por aí que eu ia começar. E aí vão surgir as oportunidades, né? Sim, com certeza. Glória, quero te agradecer mais uma vez pela entrevista, mas antes de acabar, eu queria que você deixasse um conselho para os ouvintes e o melhor meio de entrar em contato com você. Ok. Então, assim, eu acho que funciona muito a dedicação. E o Thiago, ouvinte, assim, você se dedicar com paixão ao que você está fazendo. Então, de preferência, faça aquilo que você gosta de fazer, né, dentro do possível. O conselho é esse, é muito simples, é você fazer, se dedicar, abrir o espaço para essa questão espiritual, da meditação, enfim, se entender como uma pessoa que vai além do físico aqui, do material do que você está vendo. Sim. Isso vai trazer muito resultado. Enfim, quem quiser entrar em contato, o nosso site é o www.empreendabem.com.br e, enfim, se quiser passar, lá tem uma forma de você passar um e-mail para a gente, que é o contato@empreendabem.com.br ou o meu e-mail pessoal, que é o gloria@empreendabem.com.br. Tá bom? Fechou. Glória, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Thiago, e parabéns pela tua iniciativa. Eu já naveguei lá pelos outros podcasts, são fantásticos, tem um monte de dica interessante ali, parabéns, tá? Você gostou do Empreendedor a Todo Vapor de hoje? Então aproveita para colocar 5 estrelas no iTunes e ajudar o programa a crescer. Eu quero entrevistar mais empreendedores e mostrar que empreender é uma questão de ação. Entre no iTunes e recomende o Empreendedor a Todo Vapor. Esse foi o Empreendedor a Todo Vapor, sua dose diária de inspiração empreendedora. E você, está preparado para decolar?